Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Olha, essa informação é urgente, hein? Flamengo oferece Luiz Araújo e mais um valor financeiro para contratar Danilo do Botafogo. Palmeiras também tem interesse no jogador e tenta a contratação. Flamengo chegou forte. Por quê? Nós vamos explicar o porquê para você. Técnico do Botafogo, Franklin Carvalho, quer a contratação de Luiz Araújo. E aí pode dar negócio, porque seria bom para o Botafogo e para o Flamengo. Nós vamos explicar tudo sobre essa situação. Danilo ontem não jogou pelo Botafogo, pediu para não jogar, porque já tinha 12 jogos e se jogasse amanhã, não poderia se transferir para outro clube. Todos dizem que Danilo vai para a Europa. Ao que parece, ele vai vestir rubro-negro ou vai vestir verde. O que você acha? Danilo vai vestir verde ou vai vestir rubro-negro? Quem me acompanha há mais tempo sabe. É a ex-esposa do jogador, Danilo. Parece que voltaram, enfim, mas aqui não estou aqui para fazer fofoca de nada. Ela é amiga do meu filho e do meu enteado e esteve na minha residência no aniversário do meu filho, no dia do aniversário, que fez aqui uma pequena brincadeira, uma festa no ano passado, há um ano atrás, exatamente no mês de junho, e ela colocou o Danilo para falar comigo em ligação de vídeo. Na verdade, ele que ligou para ela, para saber onde ela estava e tal, eles tinham se separado naquele momento, mas se falavam muito bem. Nós vamos explicar tudo para vocês aqui. E eu falei com o Danilo por ligação de vídeo, mas depois nunca mais tive contato, assim. Já estou enchendo o saco do meu filho para poder fazer contato com ela, mas é complicado, né, gente? Aí é complicado. Ele falou para mim, pai, como é complicado, parece que voltaram, como é que eu vou ligar para a menina e tal. Perdemos um pouco o contato, mas quem sabe a gente consegue mais informações sobre isso. Fato é de que o Flamengo entrou forte no negócio. Nós vamos explicar nesse vídeo aqui para vocês o que está acontecendo e o porquê o Flamengo pode contratar Danilo. E aí? Palmeiras ou Flamengo? Para onde vai Danilo? Diz aí, deixa o seu like, que nós vamos rodar a vinheta. Enquanto a vinheta roda, metralha o like, deixa o seu like e coloca aonde, se você gostaria de ver o Danilo no Flamengo, se será uma grande contratação. Comenta aí, vai comentando que eu quero ler a opinião de vocês. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone! Galera, eu começo falando o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de se aproximar do Palmeiras, né? E aí, já no próximo sábado, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Isso é um fato. O Flamengo jogou muito mal contra o Atlético Paranaense. Claro que aqui a gente não vai deixar de trazer argumentos. O Flamengo jogou muito desfalcado. Assim, desfalques, alguns deles absurdos, por falta de comando da diretoria do Flamengo. Porque teve jogador que se recusou a jogar, né? Aquela história de sempre. Eu queria que todos tivessem a cabeça do Paquetá, né? Colocou a convocação dele em risco, colocou uma Copa do Mundo em risco para poder jogar. No primeiro momento, a comissão técnica era contrária ao retorno dele num campo de grama sintética. E ele ligou 2 vezes para o Leonardo Jardim no dia do jogo contra o Vitória. Antes e depois do jogo, conforme a gente trouxe para vocês aqui. Implorando para jogar, enquanto outros não querem, né? E por isso o Flamengo pretende fazer uma limpa em alguns jogadores agora no meio do ano. O Flamengo tem alguns jogadores que já conversaram com a diretoria e se colocaram à disposição para poder serem negociados. E por isso, né, o interesse de alguns clubes, no Luiz Araújo, por exemplo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians e Botafogo têm interesse no Luiz Araújo. E aí, eu queria só lembrar que o Flamengo não venceu o jogo de ontem porque o árbitro meteu a mão no Flamengo, porque o
camarada quase quebrou a perna do Paquetá, quase tirou o Paquetá da Copa do Mundo e não tomou vermelho. E o goleiro Rossi, que é isso? O que tá acontecendo com o Rossi, cara? Tomou um frangaço. Depois se redimiu com várias defesas, beleza, mas, cara, o jogo foi condicionado pelo erro do Rossi no início do jogo. O Atlético Paranaense, o Flamengo já sabe o segredo. O Flamengo tem ganho vários jogos na Arena da Baixada, coisa que nunca aconteceu. O Flamengo nunca tinha ganho. Aí, de repente, começou a enfileirar vitórias em cima deles lá. É você suportar os primeiros 15 minutos, cara. Porque eles vêm numa pressão forte. Eles sabem dos desfalques, do desgaste que é ter jogado um jogo num piso de grama alta, como o Barradão, que eles fizeram de propósito, deixaram a grama alta para o Flamengo não conseguir trocar passes em velocidade como costuma fazer, e isso desgasta muito mais. É como se você correr na areia. O jogador uma vez falou para mim, cara, o gramado do Serra Dourada, né, o antigo Serra Dourada, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas era um gramado grande, ele tinha dimensões maiores do que os outros. Antigamente era permitido um mínimo e um máximo, né? E ele tinha dimensões máximas e sempre foi grama alta. E um jogador uma vez disse que parecia que estava correndo na areia, que é muito mais cansativo. Enfim, o Flamengo se desgastou muito nesse jogo contra o Vitória e seria difícil, cara. Aí simplesmente você toma um gol no início do jogo, cara, não podia. O Rossi não podia, condicionou a partida inteira a falha dele no início. E o Leonardo Jardim errando ainda, de novo, ele cometeu os mesmos erros do jogo contra o Vitória com as substituições. Pegar e colocar o Cebolinha, o Everton Cebolinha de ponta direita, cara, será que ele não lembrou que contra o Vitória ele fez essa substituição e com 20 minutos ele travou o time do Flamengo e com 20 minutos ele trocou, ele teve que consertar, botando o Cebolinha na esquerda, tirou o Lino e tal, tentou resolver a bobagem que fez no jogo de ontem, ele fez a mesma coisa. Botou o Cebolinha no lado direito, olha, sinceramente, lamentável, podia ter ganho esse jogo, cara. O time do Atlético é enjoado, é encardido e tal, mas mesmo com os desfalques, o Flamengo poderia ter ganho. Vamos lá, mas vamos falar da notícia principal desse vídeo, que vai repercutir durante todo o dia de hoje, vai repercutir em várias redes, pode ter certeza disso, porque isso vai rodar mais à frente. O Flamengo tem muito interesse na contratação do Danilo. E eu vou explicar para vocês o porquê. O Flamengo já sabe, já recebeu a comunicação do empresário do Everton Araújo de que propostas chegarão pelo jogador e que o Flamengo tem realmente essa filosofia, né, de vender jovens jogadores, precisa vender para oxigenar o caixa, e o Everton Araújo pode ser negociado, pode, se a proposta for muito boa, no meio do ano. Agora nessa janela, meio do ano é mês que vem, né? O Pulgar, não sei se vocês sabem, que é o outro volante que o Flamengo tem, ele tem, ele a partir de agora, né, no meio do ano, ele tem uma redução da multa contratual, que é uma redução drástica. A multa vai para 4 milhões de euros. O Flamengo deve perder o Pulgar. O Pulgar é um dos jogadores que deseja uma mudança na carreira, diz que já conquistou muitas coisas no Flamengo, então a gente vai ser grato a ele, porque realmente ele foi muito bem no Flamengo e tal. E, né, tá aí, muito mais com a cabeça fora do Flamengo, né? Essa questão de recuperação que não recupera nunca, e do que aqui dentro. O Flamengo precisa de um volante. E aí o Flamengo tem também interesse de remodelar algumas, né, posições no elenco, botar um time. Ontem o Flamengo perdeu todos os duelos, cara. Todos os duelos físicos o Flamengo perdeu. Se o Flamengo não tivesse o Paquetá ontem e um Carrascal inspirado, o Carrascal ontem ainda bem que jogou bem, né? Desculpa a redundância, mas ele vinha muito mal, jogou bem. E o Paquetá, no aspecto de duelo físico, ele dá uma consistência ao meio-campo do Flamengo absurda, porque o Saul não consegue ficar em pé. O Léo Ortiz fez uma péssima partida, errou tudo. Passe, erro na marcação, errou tudo. E aí o Paquetá conseguiu corrigir tudo isso, cara, se desdobrando em campo, quase quebrou a perna. Assim, ainda bem que a gente tem um Paquetá para poder
né, ajudar o Flamengo num momento como esse. E aí você pega a diretoria enxerga que o elenco do Flamengo está envelhecido. O Flamengo é a segunda maior média de idade da Libertadores da América. E precisa rejuvenescer esse elenco. E sabendo que pode negociar o Everton Araújo e que o Pulgar deve deixar o clube, o Flamengo está indo forte para contratar o jogador Danilo do Botafogo. Não sei se eu tinha falado já o nome, né? O Danilo. Luiz Araújo por Danilo. O Flamengo chegou pesado para tentar a contratação do volante do Alvinegro. Eu já contei algumas vezes aqui em lives, em vídeos, né? Que no ano passado, no aniversário do meu filho, a ex-esposa, que parece que agora é esposa de novo, né? Parece que voltaram. Ela é amiga do meu filho e do meu enteado, né? Então ela e a prima, né? São amigas do meu filho e do meu enteado. Eles iam sair, né? Cada um com uma. Não, perdão. Os 4 iam sair, né? Depois de cantar parabéns pro meu pequeno, que estava fazendo 6 aninhos. E o Danilo ligou para ela, para poder falar, né? E tal. E é um namoro bem bacana, cara, porque eles se conheceram. Ela estava contando a história. Eles se conheceram na Bahia. Eles são da Bahia. Se conheceram numa escola pública, ainda quando criança, adolescente e tal, começaram a namorar. E aí o Danilo começou a jogar, né, performar bem, foi pro Palmeiras, e ela acompanhando, se mudou com ele pro Palmeiras, depois se mudou com ele para a Inglaterra e tal. E aí, uma situação que é particular do casal, eu não vou aqui comentar, né? Eles acabaram se separando e ele não acreditou, ele ficou transtornado com a separação e tal, mas é aquilo, né? A mulher, quando pega um erro, é difícil de você conseguir corrigir. Pegou as coisas todas, ela disse que pegou mesmo, comprou uma passagem aérea e voltou para o Brasil. E estavam separados, mas se falando e tal, e ele, a amizade continuou e tudo, e parece que agora até eles retomaram o casamento, estão juntos, namorando, eu não sei, né? Porque eu pedi pro meu filho ontem, né? Quando soube da notícia que o Luiz Araújo estava indo para o Botafogo. Aliás, o Flamengo fez uma proposta para o Luiz Araújo pelo Danilo e mais uma compensação financeira ao Botafogo. Eu pedi para ele poder procurar a menina, né, para poder saber o que tinha de verdade nisso e tal. E ele disse que falou, pô, cara, parece que voltaram e tal, eu perdi o contato, é muito complicado ligar, de repente o cara ficar sabendo, é chato e tal, e a gente entende, né, cara, é homem, né, quem é que gosta de ver um outro homem ligando para a mulher, enfim. E nesse dia, o Danilo, que ela esteve aqui em casa, o Danilo ligou para ela, né, ligou o telefone normal, e eu tava contando a história do cara, a gente tava conversando sobre ele. E aí ela falou assim, eu vou fazer uma chamada de vídeo, ele tá me ligando, olha aqui quem tá me ligando, vou ligar por vídeo para ele, vou botar você para falar com ele. Eu falei, caramba, nem conheço, né? Mas aí, beleza, ela fez a chamada de vídeo, conversaram e tal, ela mostrou, não, tô no aniversário aqui de um amigo e tal, que é do filhinho dele, né? Amenizando um pouquinho, né? Para dizer que tava numa casa de família, né? Embora estejam separados, mas é aquela coisa, né? Se separou há pouco tempo e tal. Aí mostrou o aniversário do Luca, que ela estava ajudando a arrumar, a montar a mesa, que foi dentro de casa mesmo, a gente fez aqui, né, no dia do aniversário. E aí, ela me deu o telefone, cara, e ficou eu e o Danilo conversando, né, chamaram de vídeo, falei, pô, tem um canal aqui do Flamengo, não sei o que e tal. Ele, pô, legal, falei, como é que tá aí? A vida aí, tá, pô, e eu profetizei, cara, falei, cara, você tem bola, você tem futebol, você se focar no futebol, você vai chegar à seleção brasileira, acredito em você. Aliás, você poderia vir jogar no Flamengo, né? Aí ele falou o seguinte, não, Flamengo tô fora, cara, pô, lá tem uma história bonita no Palmeiras e tal, então ele disse exatamente isso para mim, é o que ele disse, né? É por isso que eu aqui tô fazendo um vídeo para vocês e coloco, é óbvio que o Palmeiras é favorito pro Danilo ir jogar lá, é o desejo dele. Só que o Flamengo chegou mais forte e, segundo informações, com muito mais dinheiro. E não tem jeito, cara. Jogador, quando você traz um projeto que o Flamengo vai... A intenção do Flamengo é varrer o mercado nesse meio do ano. Varrer, literalmente. Contratar igual fez em 2019. Pegar as posições carentes,
Lateral direito, vamos pegar o melhor que tem disponível. Rafinha. Na esquerda, que é o Felipe Luiz, que era titular do Atlético de Madrid. Enfim, fez uma série de contratações no meio do ano que fizeram com que o Flamengo ganhasse tudo, né? Com a ascensão do Gabigol, do Bruno Henrique, do Arrascaeta e tal, e com a chegada desses jogadores, o Flamengo incorporou e ganhou tudo, e o Flamengo tem dinheiro para contratar agora. Isso é o desespero da Leila, né? Então, assim, o Danilo, se for pro Palmeiras, cara, vai complicar muito, porque é uma posição, assim, ele é um baita jogador e, assim, no Palmeiras vai fortalecer muito o rival. E o Flamengo sabe disso, então o Flamengo tá indo pesado. E o Flamengo deu sorte, porque o Franklin Carvalho, ele quer a contratação e sabe que vai perder alguns jogadores, né, no meio do ano, dentre eles o seu armador, que aliás, eu queria ele no Flamengo também, né, o moleque é bom de bola pra caramba, 18 anos só, né, acho que tem 18 ou 19, muito bom jogador, e o Danilo, são os dois que vão sair, perdeu o Barbosa, indo pro Palmeiras, e ele quer um meia armador. E ele indicou o Luiz Araújo. Luiz Araújo, coincidentemente, deseja deixar o Flamengo, né? Ele já comunicou isso à diretoria do Flamengo e parece que foi combinado. Olha que situação. Luiz Araújo pede para não jogar contra o Atlético Paranaense. Curioso, né? E problemas particulares, alega problemas particulares. E alguns falam que teve problema de morte na família e tal, mas, cara, o jogador convive com isso. Infelizmente, é duro pra caramba pra alguns e tal, mas já vi jogador perder pai, perder mãe e tal, e ir pro jogo. Faz parte. É triste pra caramba, mas faz parte. Mas curioso, problemas particulares. Ninguém sabe o que é. Ele tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro. Já o Danilo tem 12. Se ele jogasse pelo Botafogo ontem contra o Corinthians, ele não poderia mais se transferir para clube nenhum do Brasil. E também alegou problemas particulares. Parece que combinaram os dois. Então, gente, o Flamengo aliás, o Flamengo fez uma proposta, já conversou com o staff do Danilo, já vinha negociando há algum tempo, aproveitou a oportunidade, a procura do Botafogo pelo Luiz Araújo, que é um jogador que o Flamengo já sabe que vai perder mesmo, que quer deixar o clube, e aí ofereceu o Luiz Araújo mais uma compensação financeira, o que é bom para o Botafogo, entra dinheiro e mantém um jogador numa posição que o treinador considera importante. O Flamengo fez uma proposta com uma compensação financeira importante, segundo me informaram, e a parte salarial com o Danilo, o Flamengo está oferecendo, segundo informações, um valor bem mais alto que o Palmeiras. Agora, o que o jogador vai escolher, o coração, né? Que ele não é palmeirense, cara. Ele não é Palmeiras, mas ele criou uma história no Palmeiras. Então, talvez por isso ele tenha dito para mim, nessa chamada telefônica, que Flamengo não, Palmeiras, porque Palmeiras cria uma história lá e tal. Então eu fico realmente encucado, a gente não sabe o que pode acontecer nessa história, mas o Flamengo quer muito o Danilo. Muito. Porque precisa rejuvenescer o elenco, precisa de trazer mais força para o meio-campo. O que aconteceu ontem foi muito claro, o Flamengo perdeu todos os duelos físicos. O lance do gol deles, que foi uma falha do Rossi, mas o início da jogada, o Viveiros, ele dá-lhe um tranco válido, né? Jogada de corpo no Danilo, joga o Danilo no chão, cara. Pô, não pode. E isso acontece porque a idade chega, né? Para muita gente. Precisa rejuvenescer esse elenco. E o Danilo é jogador que chega à frente, faz gols, marca pra caramba. É polivalente, cara. Será uma grande contratação se o Flamengo quiser. E o Flamengo foi muito bem oferecendo o Luiz Araújo mais uma compensação financeira, na minha opinião. Você concorda com essa proposta? Acha uma boa? Luiz Araújo por Danilo? Comenta aí. Deixa o seu comentário. Para onde vai o Danilo? Pro Palmeiras ou pro Flamengo? Não esquece de deixar o seu like e hypar o nosso vídeo para ajudar. Um grande abraço, saudações rubro-negras.